Deputada, como é que a senhora avalia o resultado do Brasil? É claro, uma avaliação que não é positiva, né, tanto em matemática, ciência, em linguagem, né? Mas como é que a senhora avalia a evolução do Brasil nos últimos anos e principalmente o que faltou para que nós tivéssemos uma evolução positiva? Primeiro que é lamentável o resultado. A gente vê mais uma vez o que significa um país que parece nunca ter entendido o valor, o poder da educação básica, de você apostar na oferta de oportunidades. E aqui, Sakamoto, eu tenho hoje a honra de ser presidente da bancada da educação do Congresso, mas eu falo não é como alguém que representa essa bancada, não. Eu falo como ex-aluna de escola pública que eu fui, como alguém que teve a vida transformada pela educação. Eu sei de muito pertinho o que a educação faz na nossa vida, quando a gente tem oportunidade, quando a gente tem bons professores, mas eu sei também a falta que uma boa escola faz na periferia. O quanto que a gente perde a briga, a luta para o crime, para as drogas, todos os dias, por não ofertar um caminho para os nossos jovens, muitas vezes. Então, é lastimável. A gente vê que o Brasil fica no mesmo lugar que estava na última avaliação, 4 anos atrás. A gente sabe que sim, a pandemia atrapalhou muito, a pandemia aprofundou esse poço de desigualdade, mas o Brasil vai mal na educação básica não é de hoje. Esse resultado não se deve apenas à pandemia, e a gente tem que entender que esse Brasil nunca vai ser bom para todo mundo, nunca vai ser justo, nunca vai ser desenvolvido se não for por meio da educação. Então, lamento profundamente que sirva de chacoalhão para a gente que parece que não quer aprender nunca isso, que se a gente continuar sendo o país que é mais violento contra professores como a gente é, se a gente continuar sendo um país que não valoriza a formação, a profissão docente, se a gente continuar sendo um país que não se preocupa com o ensino da matemática, do português, que não consegue ofertar a vaga de ensino técnico, que não consegue dar sentido à formação que é ofertada para esses jovens, aí é só lamentar mesmo. E a gente tem um povo muito resistente, a Deputada, gente avança, mas a gente nunca vai ser diferente desse jeito. deputada, no meio dessa realidade aí que ficou evidente, a gente está num processo de discussão de uma reformulação do novo ensino médio, né? E o ensino técnico, a senhora colocou aí, é uma dos pontos que está sendo discutido em relação a mudanças nessa área. Como é que a senhora está vendo? Qual que é a necessidade de se avançar nessa reformulação, mudança do ensino médio, que o relator é o ex-ministro da Educação, né, Mendonça Filho? Como é que a senhora está acompanhando e qual a importância da gente discutir essas mudanças no ensino médio? Eu começo te respondendo, Carla, pelo que eu ouço em sala de aula, quando eu percorro o nosso estado de São Paulo, a nossa cidade. Do jeito que foi implementada a reforma do ensino médio, não serviu para muita gente. E eu ouço isso dos estudantes. E foquem no que eu estou falando de implementação. Eu acho que a gente sequer tem instrumentos para avaliar se a reforma foi de todo boa ou de todo ruim. De toda ela não foi, porque nada é desse jeito. Mas a gente tem dificuldade de avaliar quão boa ou não, em que medida é a reforma, quando a gente olha para essa lastimável implementação que a gente viu, especialmente no governo Bolsonaro. O que eu ouço dos alunos, que eu acho que a gente tem que aprender a ouvir mais? Que eles vêm para mim e falam: sim, eu quero escolher qual área que eu vou me aprofundar. Sim, eu quero fazer curso técnico, mas não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser para que eu não possa competir no Enem depois. Esses são dois pontos que os estudantes me trazem. E aí a gente faz a conexão com o trabalho de Brasília. O MEC, o Ministério da Educação, no governo Bolsonaro, que é a quem cabia a implementação da reforma do ensino médio, não deu nenhuma diretriz para as redes educacionais. Então, cada escola fez do seu jeito. E aí tem sempre a anedota da aula de brigadeiro em que o aluno não aprendeu nada. E aí ele vira para mim e fala: eu estou perdendo meu tempo, porque essa aula não é substancial, porque isso daqui não está me preparando para a vida, para o mercado de trabalho. E mais grave, porque isso daqui não vai ser cobrado no Enem. É essa a principal reclamação que eu ouço dos jovens, que eles ficaram fazendo todo tipo de matéria sem um direcionamento vindo de Brasília, do Ministério da Educação, mas o Enem é o mesmo. Aí ele vai lá competir com quem estava na escola privada, que continuou dando conteúdo básico. Como é que compete? Então, para não alongar muito essa conversa, esse é um cuidado que eu venho tendo de vamos tentar preservar o que há de bom na reforma do ensino médio, que é a oferta do ensino técnico, que é o jovem poder escolher onde ele quer se aprofundar, mas aprender com os erros desses últimos anos. Se a gente não mudar o Enem, não adianta nada mudar o currículo, porque a escola privada vai continuar preparando para o Enem.
A gente tem que se ligar nisso. E a proposta que veio do governo não traz um prazo para a gente mudar o Enem. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Se a gente não permitir que quem faz o curso técnico tenha a mesma condição de competir no vestibular de quem não faz, a gente vai continuar querendo dizer que curso técnico é para alguns alunos e faculdade é para outros. E aí, sem querer me aprofundar muito, vamos manter o que tem de bom. Vamos permitir que o jovem possa escolher. Mas eu acho que está claro também para todo mundo que a parte comum do currículo, essa formação básica de história, matemática, português, ela tem que ser reforçada. Então, o nosso desafio aí, enquanto bancada da educação, é encontrar esse meio do caminho. É deixar que esse não seja mais um debate tomado pela polarização burra das redes sociais, é fazer esse debate com os alunos, que é quem importa no processo, é manter o que eles acham que é bom e ter coragem de mudar o que eles estão dizendo que não funcionou, que não é bom. Tabata, deputada, não sei se a senhora vai lembrar, mas tua primeira entrevista para a grande imprensa fui eu que fiz. Eu me Eu me lembro. lembro bem, na Folha de São Paulo, saiu uma página inteira contando a tua história, né? Que você é um produto Eu ia brincar, coach, quando eu era jovem, a gente fez essa conversa. Eu também. Envelheceu tanto assim em Brasília, deputada? Não. 5 anos. Tabata, eu queria te perguntar isso. Daquele dia que a gente conversou a primeira vez para cá, o que mudou na tua cabeça, na tua visão de vida? Saindo um pouco da educação, que a gente sabe que é a tua área, né? Mas você agora é pré-candidata a prefeita de São Paulo. Você imaginava que em tão pouco tempo você chegaria a essa posição de candidata à prefeitura de São Paulo? E o que mudou na tua cabeça? Por exemplo, como é que você se aproximou do José Luiz da Atena, um grande apresentador de programas policiais e tal, para formar uma dobradinha com ele para a prefeitura, como candidato a prefeito e ele a vice, né? Como é que foi esse processo na tua cabeça? A dificuldade de conversar com o jornalista Sakamoto é que o coach faz 10 perguntas em uma só e eu fico aqui pensando por qual que eu começo, mas eu vou fazer meu melhor. Primeiro, o que que mudou? De maneira alguma eu poderia imaginar o que aconteceria comigo nesses últimos 5 anos, e essa é um pouco a história da minha vida. Eu tenho uma trajetória muito diferente. Isso de ter crescido em uma ocupação na periferia de São Paulo, ter ganhado uma bolsa para estudar em Harvard, isso por si só me ensinou que o futuro a Deus pertence. E a gente às vezes não dá conta nem de saber o que vai acontecer no amanhã. E aí, tá tentando fazer uma reflexão mais breve sobre aprendizados, acho que do lado positivo, eu tinha muito medo de ficar isolada, e essa é a pergunta que a gente se faz, né? Eu vou lá, fui eleita, mas eu não tenho padrinho político. A política que eu pratico é diferente. Eu não participo dos esquemões. Vai dar para fazer alguma coisa? E a resposta que eu queria dar para as pessoas é que dá para fazer muita coisa. É claro que quando você incomoda, faz o combate à corrupção, querem te tirar de algumas salas. Mas hoje eu sou presidente da bancada da educação, da bancada da saúde mental, tenho mais de 10 projetos que viraram lei, distribuição de absorvente, crédito de ensino técnico sendo reaproveitado na faculdade. Então tem muita gente boa e dá para se unir a essas pessoas boas. Se você tiver coragem de conversar com quem está mais à esquerda, com quem está mais à direita. Quando o assunto é violência contra a mulher, quando o assunto é combate ao estupro, eu estou lá sentada com deputadas do Novo e do PSOL. E eu tenho muito orgulho de fazer isso, para a gente poder resolver. Então, essa é uma coisa que solidificou. Vale a pena ocupar esse espaço na política. Vale a pena quem está nos ouvindo agora se ocupar disso, se candidatar. E aí, talvez falando um pouco do que me traz a pré-candidatura à prefeitura, e aí talvez um pouco do que, enfim, me deu angústia de viver nesses anos, é o quanto que a eleição ela não está acabando na eleição. Se tem uma coisa que, assim, eu estou por aqui já em Brasília, são debates ideológicos rasos, feitos para o Twitter, que não interessam a população e que moldam o plenário. Você entra hoje numa sessão do plenário, você não vê tanta gente negociando um texto, tentando convencer o colega, tentando representar um grupo que não está sendo ouvido. Você vê a galera lá com o celular, falando para sua rede social, falando para sua bolha. Todo Ninguém mundo se quer importa lacrar, mais, né? Que é a querendo expressão lacrar. é E lacrar aí, em procura, a procura de cliques e de audiência, né? Então, exato. aí Não, nivela perdão, todo mundo. desculpe. Desculpa. Não, mas é isso. E essa é uma das razões que me traz a querer falar da cidade, a querer falar do concreto. Eu estou cansada desses debates. Eu vi isso na pandemia. Eu ia para Brasília, era um tipo de assunto que estava sendo debatido, essa coisa do vídeo, da lacração, do meu ponto é melhor do que o seu, eu não quero nem te ouvir.
e quando eu ia para a missa de domingo, as pessoas me relatando que elas estavam passando fome, que elas estavam sendo despejadas, que elas tinham perdido o emprego. Então, eu sinto que tem uma desconexão muito grande entre Brasília e a vida das pessoas. E aí eu acho que é até engraçado, que as pessoas esperariam que alguém como eu fosse da rede social, etc. Faço rede social também. Mas ninguém nunca vai me ver lá no plenário fazendo um discurso e fazendo live. Não, eu quero é negociar, eu quero é mudar o texto, eu quero é aprovar o projeto. Então, acho que eu não tinha noção de que a política estaria tão dividida e tão violenta depois da eleição. Ô, E. deputada, mas Uhum. aí só para pegar o gancho na pergunta do Couto, falando da figura do Datena, né? Porque ontem o ministro Márcio França divulgou aí nas redes sociais, inclusive também mandou em lista de transmissão, mostrando a foto da sua foto com o Datena e com ele, dizendo que ia ser, enfim, esqueci agora a expressão que ele usou, mas que vocês iam ser a grande chapa da eleição. O Datena é uma figura que a gente viu nas últimas eleições, é aquele vai, não vai e nunca vai, né? Porque, enfim, ele tem a carreira dele na televisão e outras coisas mais. Essa aliança, como ela já é sólida na sua avaliação, assim, ou nesse momento que a senhora também colocou que a eleição não acaba nunca, não é muito, não é? Como é que a senhora vê essa foto e o quão verdadeira ela é? Carla, a gente tem um desafio na eleição do ano que vem aqui em São Paulo, que eu acho que é um desafio mais da política do que da população, de ter coragem de romper com a polarização, entender que a eleição Lula-Bolsonaro aconteceu, me posicionei nela, claro, para todo mundo meu posicionamento, mas já foi. Não é ela que vai resolver o debate de quão travada está a cidade, não é ela que vai apresentar uma solução para o transporte público, não é ela que vai se comprometer com que a gente tenha a melhor escola pública das capitais. São Paulo nunca teve isso. Então, esse é o desafio que a gente tem. E se a gente quer apresentar um projeto que está centrado em resolver os problemas, quer dialogar com as pessoas, quer ser uma alternativa a essa polarização, esse projeto tem que ser amplo. E aí, nesse sentido, da Atena tem história, tem uma relação muito bacana com a população, tem um comprometimento com a pauta da segurança pública, que é uma das mais importantes para a nossa cidade hoje, e é a decisão se ele vai ser candidato, se faz sentido para ele, é ano que vem. Mas se ele quiser, tem espaço aqui no PSB, engrandece esse projeto, ele vai se filiar ao nosso partido já nos próximos dias, e acho que essa é uma forma muito clara do PSB dizer o que pretende nas eleições do ano que vem. O PSB está vindo com um time aí de candidaturas bem jovens, bem diferentes. Muitos partidos falam da renovação, mas nem quadros tem para apresentar para a eleição municipal. E a gente quer um projeto amplo que dialogue com a sociedade e que queira falar dos problemas, e não da última eleição que já foi faz um ano. A gente sabe que a deputada tem um horário, mas a gente quer agradecer muitíssimo a participação no All News agora da tarde para falar do PISA, para falar de São Paulo, para falar de eleição. Obrigado, deputada Tabata Amaral. Sakamoto, Carla, Couto, foi um prazer conversar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até a Valeu, próxima. obrigado.